Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula de hoje, a gente vai então introduzir os conceitos de função exponencial, beleza? Então, já preparei aqui as telas e vamos aqui apresentar. Então, vamos lá. Função exponencial. Seja A um número real, quer dizer, A pertence a R, quer dizer que A é um elemento, né, um número do conjunto R, conjunto dos números reais. Esse A, que a gente vai chamar de base da função, ele tem que ser obrigatoriamente maior que zero, um valor positivo, e além disso, ele deve ser diferente de 1, para definir, então, essa função exponencial de base A e expoente x. Então, ela é escrita dessa forma aqui, ó, f de x igual a elevado a x, onde o f de x é o valor de y, né? Lembrando que quando a gente está analisando função, uma função real, a gente tem dois conjuntos de um conjunto chamado partida e outro de chegada, um de domínio, o outro de contradomínio. Né? Os elementos que saem do domínio e atingem o outro conjunto contradomínio, ele atinge um elemento que esse elemento é chamado de imagem. Então, sendo f de x um valor de y, então essa função aqui, sendo uma função real, ela é uma função de R em R, beleza? Escrita dessa forma aqui. Para todo elemento de R, vou colocar aqui, para todo elemento x de R, ele vai estar associado ao elemento y no contradomínio. Esse y aqui é o nosso f de x, ok? E y é igual a f de x. Isso já visto em estudos anteriores de função. Bom, então vamos ver aqui os exemplos de função exponencial. Então, o primeiro exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Então, a base é 2, então o a é igual a 2. No segundo exemplo, a gente tem que f de x igual a 1 meio elevado a x. Então, a base dessa função a tem valor igual a 1 meio. Repara que no primeiro exemplo, A igual a 2, esse aqui é um valor maior que 1. 2 é um valor real maior que 1, positivo. Já que no segundo exemplo, 1 sobre 2, que é 1 meio, é 0,5, é um valor menor que 1. E repara também que ambos são valores positivos. Então, satisfaz a essa condição aqui, inicial, que a base tem que ser um valor positivo, as duas bases são positivas, e diferente de 1. Tá? Então, essas são as duas restrições aqui para que exista a função exponencial. Mais para frente a gente vai ver o porquê dessas restrições. Então, aqui, ó, a base agora aqui, base, lembrando que a gente estudou potência, né? O valor que está sendo π elevado a x é a raiz quadrada de 2, que também é um valor positivo e maior que 1, né? A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, tá certo? Beleza. Então, essas são as considerações iniciais para a gente fazer um estudo de função exponencial. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre o gráfico. Então, vamos para a próxima. Vamos fazer um exercício agora, tentando calcular, encontrar os valores de f de x quando a base é 2 e o valor x assume valores iguais a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, para que a gente calcule, encontre o valor dessa função, né, ou seja, a imagem, né, quando x é menos 2, basta substituir, né, 2 é a base e x aqui, ó, lembra que o x é quem está aqui, né? Então, menos 2. E aí, por isso que a gente fez a revisão de potência. Quando o expoente negativo, a gente faz o quê? A gente inverte a base e eleva sem o sinal o expoente 2. Então, isso aqui vai dar
1 quarto. Né? A base 1 meio, multiplica por 1 meio 2 vezes, dá 1 quarto. Então, a gente tem aqui, ó, quando x é menos 2, o nosso valor de y vai ser 1 quarto. Então, a gente vai encontrar pares ordenados, né? Pontos no plano. E esses pontos no plano, quando a gente fizer a ligação deles, vai surgir o gráfico da função exponencial. Vamos calcular agora a letra B, quando x é menos 1. Vai ficar x2 elevado a menos 1. Então, esse aqui é 1 meio. Né? 1 meio. Tira o sinal negativo, 1 meio elevado a 1 é 1 meio mesmo. Então, esse segundo ponto, quando x é menos 1, a outra coordenada desse ponto é meio, ou 0,5. Quando x agora for igual a 0, fica 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, esse terceiro ponto vai ser x igual a 0, y igual a 1. Beleza? Então, aqui nessa coluna aqui, a gente está encontrando os pares x e y, né? Vamos agora ver quando x assume valor igual a 1. Fica 2 elevado a 1, que também vai dar o próprio 2. Opa, aqui o x é 1 e o y é 2. E, finalmente, na letra E, quando x é 2, fica 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, né? Vou fazer direto. Aqui a gente tem x igual a 2 e y igual a 4. Então, observa que, dessa maneira, a gente encontra os pontos e depois a gente vai colocar esses pontos no plano cartesiano para ver como que vai surgir o gráfico dessa função. Vamos para frente. Agora vamos pegar aquele caso em que o x, ou melhor, a base, né? A base aqui agora é 1 meio. Então a base aqui, ó, é igual a 1 meio e é menor do que 1 e maior que 0, né? Certo? Ela está entre 0 e 1. Beleza? Então, vamos voltar lá na frente aqui, ó. Aqui eu não coloquei, mas tudo bem. Então, a gente teria aqui, ó. Vou botar aqui. A gente teria aqui. Aqui teria o 0, aqui seria o 1. Então, o valor 1 meio está entre 0 e 1, certo? Aqui nós temos essa base A entre 0 e 1. Beleza, então vamos calcular aqui. Ó. Quando x é menos 2, vai ficar meio elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base e eleva sem o sinal, fica 2 elevado a 2, que dá 4. Aqui a gente tem 1 meio elevado a menos 1. Vamos inverter, vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. 0, 1 meio elevado a 0. Todo número elevado a 0, nesse caso aqui, também dá 1. Aqui, 1 meio elevado a 1 é 1 meio, né? E, finalmente, quando x é 2, fica 1 meio vezes 1 meio, que vai dar 1 quarto. Beleza? Então, os pontos aqui, como que ficou? Menos 2 com 4. O outro ponto ficou menos 1 com 2. O terceiro ponto ficou 0 com 1. O próximo ficou 1 com meio. E o último ficou 2 com 1 quarto. Com esses 5 pontos desse
dessa função quando a base A é igual a 1 meio. E atribuindo esses valores para x que a gente fez. Beleza? Então, para que a gente está fazendo isso? Para agora a gente ver como que fica o gráfico. Então, naquele primeiro caso lá, quando a gente tem aqui, ó, o A um valor positivo maior que 1, nesse caso aqui, a função, o gráfico será crescente. A função é crescente. Tá? Então, toda vez que a base A for um valor positivo maior que 1, a função, desculpa, é crescente. Então, vamos... E no segundo caso, então vamos pegar aqui um exemplo. Né? Exemplo. F de x. F de x é igual a elevado a x. Ou não. Vamos dar um exemplo, né? Aqui, 2 elevado a x. Então, aqui a gente tem que A é igual a 2. Tá ruim aqui o lápis, né? A caneta está funcionando bem, não. Então, o que a gente tem? Que o A é igual a 2, um valor positivo maior que 1. Então, a função é crescente. Como assim, professor? O que quer dizer função crescente? A gente vai observar isso no gráfico já já. Legal? Então, vamos ver aqui um segundo caso. Então, nesse caso aqui, ó, o A assume qualquer valor acima do valor 1 da reta real. Tá? Já no próximo caso, o A vai estar entre 0 e 1. Ele é um valor positivo, mas ele está entre 0 e 1. Então, seria, por exemplo, f de x é igual a 1 meio elevado a x. Então, a gente tem que a base A é 1 meio, e esse valor 1 meio está entre 0 e 1. Certo? 1 meio está nesse intervalo aberto de 0 até 1. Tá legal? Nesse caso, a função é decrescente. Decrescente. Então, quando que a função é decrescente? Quando isso aqui. Quando A estiver entre 0 e 1. Beleza? Então, no exemplo anterior, quando que a função é crescente? Quando o A for maior que 1. Tá legal? Bom, então agora a gente vai fazer o gráfico aqui daquelas funções. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar logo então. Vamos pegar aqui aquela função 2 elevado a x, no primeiro caso. Então, quais foram os pontos que nós encontramos? Quando x era menos 2, o y era 1 quarto. Então, quando x é menos 2 aqui, ó,
o y vai ser um valor pequenininho aqui, né? 1/4. Vai ter um pontinho aqui. Tá? Então, na verdade, eu vou traçar esse gráfico, depois eu coloco os pontos para vocês, tá? Então, esse gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ver se eu consigo fazer aqui bonitinho. Tá? Então, repara que aqui, ó, e vai ser 1. Então, menos 2 aqui, ó. Vou botar o menos 2 aqui. Vai ter um ponto, 1/4 aqui. Vou botar aqui. Depois a gente vai ter quando x aqui 1/4. E aqui vai ser 1/2. Quando x for menos 1, vai ser meio. Então vai ter um ponto aqui assim. Quando x for 0, o y é 1, vai ter esse ponto aqui. Vou colocar uma outra cor aqui. E por aí vai, né? Quando x for igual a 1, né, a gente vai ter lá um valor aqui. Na verdade seria função aqui, ó, 2, né? Então você pedir 2. Esse gráfico aqui, ele estaria um pouquinho mais assim, subindo aqui, né? Aqui. Beleza? Quando x for 2, ele vai estar lá. Quando x for 1, y2. E quando x for 2, vai ser 4, né? E assim, mais ou menos. E aí o gráfico teria que estar um pouco agora aqui assim. Aqui assim. Certo? Seria isso aí. Então, o gráfico de uma função crescente, ele faria isso aqui, passando por esses pontos. Beleza? 2, e 1, e 4, 2, e o y, e aqui o x. Repara o seguinte, aqui a observação importante é que essa curva aqui da função exponencial, ela nunca toca o eixo horizontal x, certo? Jamais ela vai cruzar ou tocar esse eixo. Essa é uma característica da função exponencial. Ela vem lá do infinito, por menor que seja o valor de x, o y tende a se aproximar de zero, mas ele nunca vai ser zero. Tá legal? Beleza, então essa é a representação do gráfico crescente, né? Gráfico crescente ou função crescente, tá? Então, para construir o gráfico, a gente pega alguns pontos, marca e depois traça o gráfico. Beleza? Então, vamos ver como é que vai ficar, então, agora
Ah, então, agora, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte. Agora, a função f de x é 1 meio elevado a x. Então, a gente encontrou quais foram os pontos. Para x igual a menos 2, a gente encontrou um y igual a 4. A gente pode voltar lá na tela depois para confirmar. Para x igual a menos 1, o y é 2. Isso foi o que a gente encontrou. Para x igual a 0, o y é 1. Para x igual a menos 1, o y é 2. E, finalmente, para x igual a menos 2, o y é 4. Então, vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Vamos primeiro marcar os pontos. Então, quando x for menos 2, mais ou menos aqui, o y vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai ter um ponto aqui em cima. 4 e menos 2. Quando x for igual a menos 1, o y vai ser 2. Então, vai estar por aqui assim. Vamos ter esse ponto, vamos botar em amarelinho aqui. E aqui. Quando x agora for 0, né, o y está aqui. Vamos ter esse ponto aqui agora. Quando x for 1, aqui é 1 positivo, e 2 positivo, quando x for igual a 1, o y vai ser 2. Não, o y vai ser meio, né? Aqui. Aqui é 1 meio. Vamos ter esse ponto aqui. Quando x for igual a 2, ele vai ter 1 quarto. Vai ter 1 quarto. Vai estar aqui assim, mais ou menos. Certo? E aqui, e aqui. Então, repara que essa curva agora, ela vem aqui, né? Vai passar por todos esses pontos. Vem descendo, descendo, ela é decrescente. Passa aqui e nunca vai tocar o eixo horizontal x, tá? Então, aqui, yx. Então, essa é a característica da função exponencial decrescente. Então, função ou gráfico decrescente. Certo? Bom, então, quando o A estiver entre 0 e 1. O A aqui, nesse caso, é 1 meio. Ele está entre 0 e 1, né? Beleza? Bom, pessoal, então, essa é assim um resuminho, uma apresentação da função exponencial. Então, por exemplo, se eu pedir aqui exercício, trace o gráfico das funções abaixo. Ok? Então, f de x meu lápis, não sei porque no canetinho não está funcionando também.
igual a, vou pensar aqui, 5 elevado a x. Bom, o que a gente faz análise primeiro? O A é a base. O A é 5, ele é um valor que maior que 1. Se ele é um valor maior que 1, então a função é o quê? Crescente. Vamos voltar lá. Repara o que a gente pode observar de comum nesses dois gráficos. Tanto na função crescente como na função decrescente, a curva da função exponencial sempre vai passar aqui no eixo y no ponto 0 para x e 1 para y. Nesse ponto aqui, onde o y é igual a 1. Olha, ela vem, sobe, cruza o y em 1 e continua subindo. Vamos ver a decrescente. Ela vem descendo, passa no y também igual a 1 e desce, desce até quase encostar no eixo x, mas não encosta. Então, o que a gente pode deduzir? Que essa função f de x igual a 5 elevado a x, qual vai ser o traçado dela? A gente já sabe que ela vai passar aqui aonde? No y igual a 1. Então, ela vai ter esse comportamento. A gente pode pegar aqui um segundo ponto, já que a gente sabe que ela vai ter esse comportamento aqui, né, de subida. Então, a gente pode pensar que ela já sabe que ela vai passar em 1, ela vem daqui, sobe. Então, vamos pegar aqui quando x for igual a 1, por exemplo. Quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 5, né? Então, vai estar um valor lá em cima, 5. Então, vamos imaginar que esteja aqui. Então, essa função, ela vem, passa aqui e sobe. Então, ela vai ser uma função mais ou menos assim. Tá certo? A gente tem que ter essa percepção de gráfico, né? Para uma análise de uma questão que, para julgar os gráficos, né? Depois eu vou colocar várias questões de teste para vocês perceberem, então, olha, se ela é crescente, então eu já sei que a curva faz isso. Se ela é decrescente, a curva vai descer. Então, é uma informação já útil, né, para você fazer alguma primeira análise. Beleza? Então, um segundo exemplo. Eu tiver aqui f de x igual a 0,2x. Ora, 0,2 é a minha base. Ela está entre 0, né? Um valor maior que 0 e 1. Logo, essa função ela é decrescente. Então, essa é a primeira análise a ser feita. Se ela é decrescente, então eu já sei que esse gráfico ele vem descendo. E eu também sei que ele vai passar onde? Ele vai passar aqui no y igual a 1. E aí você pode pegar mais um ponto, né? Por exemplo, o f de, sei lá, pode pegar um f de 2, por exemplo. O que a gente pode fazer? Olha, quando seria o f de 1? Seria f de 1 seria 0,2, seria o próprio 0,2, né? Verdade? Então, se eu pegar aqui o x igual a 1, eu vou ter 0,2, vou ter um valor aqui embaixo, né? Pequenininho aqui. Pronto. Então, já é suficiente para analisar o comportamento do gráfico. Então, eu já sei que esse gráfico ele vem daqui, vai passar no 1, vai passar aqui nesse ponto e vai tender a encostar lá no eixo das abscissas, né?
eixo X, porém não encostando, certo? Então essa sim é a primeira abordagem, a primeira apresentação dos formatos desses gráficos da função exponencial. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Nos próximos vídeos, então, a gente coloca os exercícios. Um abraço, bons estudos.